Gente, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021. Meu nome é Cássia Rodrigues. Eu sou formada em Ciências Econômicas e Políticas. Eu me formei na década de 80, com 20 e poucos anos. Eu nasci em 1960, eu tinha 20 anos. Eu depois me constituí como psicanalista. Eu tenho algumas formações da área da economia, administração e finanças, publicidade, algumas especializações quando eu era só economista. E eu me formei em psicanálise, que a psicanálise é uma formação. E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre essa situação que aconteceu do Lázaro. Mas eu antes quero me apresentar para vocês entenderem que eu entendo de ciências econômicas e política, porque foi minha primeira formação. Psicanálise, comecei lá nos idos dos anos 90, formei uma sociedade com uma moça, onde eu fiquei 4 anos na sociedade, mas não deu certo, rompi a sociedade e estou há 21 anos com a minha instituição de ensino. No primeiro momento, comecei só com formações em psicanálise. Depois fui ampliando. E o Instituto Cássia Rodrigues esse ano vai fazer 21 anos. E eu quero conversar com vocês sobre esse evento que nós vivemos, todos os brasileiros viveram nesses últimos 25 dias, a questão desse jovem, que hoje já não existe mais nesse plano nosso, o Lázaro, que ontem a polícia pegou ele. E eu quero conversar sobre exatamente essa seriedade de entender sobre também o saber da neurociência, que é uma formação que eu tenho. Inclusive, no ano de 2022, nós vamos ter a pós-graduação reconhecida pelo MEC, a primeira pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues, de neurociência aplicada ao psiquismo humano. E eu quero conversar primeiro sobre a forma como a gente está entendendo essa questão. E eu vou ler com vocês a postagem que eu fiz. Eu parafraseei a postagem de uma pessoa que eu gosto muito, que é a economista Renata. E eu parafraseei, peguei alguns conceitos que ela escreveu na postagem dela, inclusive o post está no Instagram dela, e eu vou repetir o que eu escrevi para a gente conversar até 19h30, que eu estou aqui esperando a turma que começou ontem, a turma que começou em junho, e 19h30 eu tenho que ir para ali. Mas eu quero conversar com vocês antes, que essa postagem deu o que falar. Então eu vou ler com vocês, depois eu volto aqui para conversar com vocês. Então a postagem começa assim. Eu parafraseei o que ela escreveu. A Renata Barreto é uma economista que eu gosto demais. E eu sigo ela e eu admiro. Uma jovem economista e que tem um destaque muito grande na profissão que ela escolheu de ser economista. Talvez porque eu seja economista, eu gosto muito dessa formação que eu tenho das ciências econômicas e políticas. Bandido não é vítima. Tanto que eu chamei vocês para conversa falando, bandido não é vítima, mas uma escolha comportamental. Lázaro, um ser humano que deu errado. Então, bandido não é vítima. Jamais vibrarei com o tipo de final de vida que ele teve. Mas vale refletir, revendo suas ações e comportamentos. Lázaro, ser humano, maldade. Não estou afirmando, eu estou fazendo uma exclamação. O Brasil acompanhou nos últimos 20 dias a busca pelo criminoso Lázaro Barbosa, condenado por diversos assassinatos, roubos e abusos sexuais. Em 2007, a primeira vez que ele foi capturado por duplo homicídio na Bahia. Em 2009, ele foge da cadeia e depois foi preso novamente por abuso sexual e roubo, dessa vez em Brasília. Foi nesse presídio que o laudo classificou como psicopata incorrigível. Eu não estou aqui para diagnosticar. Primeiro, eu nunca ouvi esse rapaz. É muito sério dar um diagnóstico. E eu não quero tratar ele como um psicopata. E ele também não é um serial killer, como a imprensa colocou ele como serial killer. O que é um serial killer? É aquele que comete séries de questões em série. E por isso, ele faz crimes diferentes. Mas a imprensa o classificou. E muitas pessoas estão dizendo que ele é psicopata. Não sei. Agora, como que a gente vai saber? Não sei se ele era ou não era. Só sei que ele é um bandido. Só sei que ele é um marginal. Uma pessoa que escolheu viver à margem dos valores morais e éticos da sociedade. Então, vamos continuar. Em 2009,
Foi nesse presídio, em 2009, que o laudo classificou como psicopata incorrigível. Em 2014, a Justiça autorizou a conversão da prisão para o regime semiaberto, apesar do laudo acima, e ele some. Em 2018, foi preso de novo, por tirar a vida de outras pessoas, por abuso sexual, por roubo, mas de novo ele escapa da prisão. Em 2020, fez diversas vítimas novamente. Invadiu propriedades, agrediu violentamente pessoas, tirou a vida de várias pessoas e abusou sexualmente de novo de várias pessoas. Fugiu sem que a polícia conseguisse encontrá-lo. Em 2021, em junho desse ano, ele tira a vida de um casal e de 2 filhos no Distrito Federal. Ele pega o carro e foge para Goiás. Ele tira a vida do pai dos 2 filhos, leva a mãe, fica uma semana com a mãe, abusa sexualmente da mãe e depois tira a vida. Foi assim esse último crime dele. Durante a fuga, ele rouba o carro da família e foge para Goiás. Durante a fuga, invadiu pelo menos 11 fazendas e fez reféns. Hoje, depois do enorme esforço da polícia e muito dinheiro público envolvido, dizem que foi mais de 19 milhões, ele finalmente foi encontrado. Trocou tiros com a polícia e acabou perdendo sua vida. Muitos estão compadecidos e alguns dizem que isso só acontece porque ele é negro e pobre. Fazem malabarismo e relativizam os crimes bárbaros de Lázaro. Tudo em nome de uma agenda sinistra que inverte completamente os valores. Esse caso expõe principalmente 2 causas: a falência do sistema de justiça brasileiro e a falência da moral da sociedade brasileira. Em primeiro lugar, num país sério, em que as leis são duras e se fazem ser cumprida, esse tipo de pessoa jamais sairia da cadeia para cometer novos crimes. Em segundo lugar, que tipo de sociedade é essa que se compadece de um bandido? E o pior, atribui a negros e pretos e pobres a possibilidade de se tornarem esse tipo de ser humano com tanta maldade. Isso que é um racismo de verdade. Tudo isso faz parte de uma agenda que vem descaradamente garantindo a inversão de valores, olhando sobre a ótica que o bandido é uma vítima, olhando sobre a ótica que culpam a sociedade, culpam, na verdade, quem perdeu a vida por ser o culpado e não quem é o bandido. Não tem como dar certo. Sigam a Renata J. Barreto, tá nessa postagem, sigam ela, vai lá e fala que você está seguindo, porque eu tô fazendo a divulgação dela. Eu acho Renata Barreto tremenda, esse é o Insta dela. Ela é uma pessoa, tanto que eu fiz a repostagem dela, mas eu fiz uma paráfrase. E agora eu quero conversar com vocês sobre isso. Tanto que essa semana eu ia fazer uma série sobre... Ontem eu falei que eu ia fazer uma série sobre por que algumas pessoas têm sucesso na vida, e sucesso não é dinheiro. Não é dinheiro, porque muitas pessoas pensam que sucesso é dinheiro, mas sucesso não é dinheiro. Sucesso é uma gama de fatores. E por que esse rapaz deu errado? Ah, mas algumas pessoas estão falando que o pai abandonou a família, o pai chegava alcoolizado em casa, porque não existe alcoólatra, existe alcoolista. Alcoolismo é uma doença e ele cresceu nesse lar onde o pai chegava alcoolizado e ele ficou destruído emocionalmente. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta do sistema familiar, eu sou da neurociência, eu estou me doutorando em psicologia clínica com abordagem em psicanálise. E eu canso de ver, eu canso de atender nesses quase 28 anos que eu tenho dessa abordagem maravilhosa que é ajudar a sociedade que sofre. Só que eu sou radicalmente contra a pessoa que ela não quer melhorar. Tem pessoas que não querem melhorar. Vou dar um exemplo para vocês que não é o caso desse rapaz, mas eu quero dar o exemplo do James Fallon. James Fallon, J-A-M-E-S-F-A-L-L-O-N. James Fallon é um médico psiquiatra que foi criado por uma mãe que passou por 7 perdas de filho antes dele, não conseguia ter os filhos, e ele tem no seu pré-frontal a marca do transtorno de personalidade antissocial, mas ele não desenvolveu.
Quer dizer, o transtorno de personalidade antissocial é inato, nasce com o sujeito. Hoje a neurociência já está comprovando isso. Todas as pessoas, elas nascem com transtorno de personalidade antissocial. Mas também vamos usar a epigenética. Esse gene do transtorno de personalidade antissocial do James Fallow não foi ativado. Não teve a expressão genética do gene do transtorno de personalidade antissocial, que está aqui no DSM, no agrupamento B do DSM-5. Que é a Bíblia da Psiquiatria, não é a Bíblia da Psicanálise, nem da Psicologia, nem de nenhum terapeuta, nem de ninguém da sociedade que se arvore e dá diagnóstico. Essa sociedade que a gente está vivendo, ela está sempre querendo dar um diagnóstico para as pessoas para justificar erros que são falta de princípio de moral e de ética, que é a construção do superego. Quantas pessoas foram criadas por pais que abandonaram eles? Quantas pessoas foram criadas por mães que abandonaram eles? Se vocês vão no meu canal de YouTube, esse vídeo eu tô fazendo no Instagram, daqui a pouco ele vai estar no canal de YouTube. Aqui a galera tá chegando, a galera de hoje tá chegando. Eu vou fazer uma live lá, na hora que eu estiver ministrando a aula, fica ligado que eu vou fazer uma live no canal de YouTube sobre um tema da aula, acho que eu vou fazer de complexo de Édipo, porque é muito pedido, eu vou gravar um pedacinho. Quantas pessoas foram criadas por famílias totalmente disfuncionais, mas eles tiveram um olhar para alguém e escolheram não ser aquilo que a família disse que ele deveria ser. Porque a criança não é vítima passiva. A criança é uma vítima ativa. A criança não é vítima passiva. Você tem um filhinho de 3 anos, você pode perceber que ele sabe dizer não, ele sabe dizer não vou. A criança é uma vítima ativa, ela tem uma ação, ela determina algumas coisas. Então, o caso do James Fallow nos mostra que você pode até ter o gene, o DNA, o desóxido-ribonucleico da sua marca do transtorno de personalidade antissocial. O James Fallow, se você botar na internet, no Google acadêmico, você vai ver os estudos científicos que tem baseado nessa pessoa que é ainda viva. Ela é uma pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, mas ele não manifestou o comportamento. Tanto que ele desenvolveu a empatia cognitiva. Ele não tem empatia emocional, mas ele tem empatia cognitiva. E nós temos que acordar para deixar de ter essa postura de achar que o bandido, ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade é quem perde a vida. E eu me recordei muito do crime que aconteceu em 1992, quando a filha da Glória Pérez, Daniela Pérez, perdeu sua vida através de um casal que tirou a vida dela com tesoura. Os dois estão soltos, 28 anos depois. 29 anos depois, né? Os dois estão soltos, o rapaz que assassinou ela já está casado 2 vezes, a moça, que foram condenados, os dois foram presos, condenados. O problema é que a nossa justiça vai abrindo precedentes para criminosos bárbaros saírem da cadeia e conviver com a gente. Se o Brasil fosse um país com leis sérias, teria sim, a segunda instância as pessoas estariam presas. O Brasil tem que se tornar um país sério, mas isso não depende só do judiciário, do legislativo e do executivo. Isso depende de cada um brasileiro que tem que saber escolher quem vai ser o político que vai representar você. Você tem que ter uma seriedade em quem está representando você. Você tem que saber escolher, não se vender. Ontem eu assisti a entrevista do Marcos Durval, o senador do Espírito Santo, com a Antônia Fontinelli. Eu assisti, vá lá e assista a entrevista que ele deu. É o senador do Espírito Santo. E ele fala que na época que ele estava fazendo campanha, ele ia em vários locais, senhoras de 70 e poucos anos, falando: minha família tem 7 votos, eu vou votar em você, mas você troca o telhado da minha casa? Ele falou: não, eu quero ser senador para melhorar o Estado, não para te dar um telhado. E ele está eleito. E ele é um senador brilhante, o senador Marcos Durval. Se você quiser seguir, ele é o senador do Espírito Santo. Deixa eu mostrar aqui. Ele era da SWAT e ele foi eleito. Esse é o Marcos Durval. Eu acho ele aqui. Ele deu uma entrevista na Antônia Fontinelli, na lata com a Antônia Fontinelli, Marcos Durval. Eu achei
brilhante a entrevista. Eu assisti ontem, depois da aula, foi brilhante a entrevista. E é nisso que eu acredito. Eu não tenho que escolher pessoas para me representar no executivo, no legislativo, no judiciário, para elas poderem dar emprego para alguém que eu sigo. Não, ele falou, eu vou gerar empregos, a sociedade vai melhorar. O problema é que essa disfunção comportamental faz parte da nossa sociedade, faz parte de mim, faz parte de você. Quando a gente aceita parar em fila dupla, quando a gente aceita não ser idosa e parar numa vaga de idosa. Eu sou idosa, eu tenho 60 anos. Eles estabeleceram que 60 anos é idoso, então 60 anos pode parar numa vaga de idoso no trânsito. Quantos jovens param porque aproveita aquela vaga? Quantos jovens não querem fazer o bafômetro apesar de terem bebidos na noite? Não pode beber e dirigir, mas bebem, dirigem e depois não querem fazer bafômetro, não querem perder a carteira, continuam dirigindo sem carteira. Então nós vivemos numa sociedade que falta a construção da moralidade, falta a construção da justiça ética, falta a construção do valor ético e moral. E o nome disso para a psicanálise se chama superego. Se chama superego. Porque nós nascemos pulsionais, nós nascemos com pulsão eros e thanatos. Isso é inato do sujeito. O sujeito nasce para fazer a coisa errada. Porque é inato, é instintivo. Nós nascemos com trueb, que é a pulsão, e nós nascemos com instinto. E instinto é diferente de pulsão. Não é impulso, é pulsão. Então cabe a quem está criando aquele sujeito delimitar, dar um espaço delimitado. Então já sei, ele não teve espaço. Cássia, você acabou de falar tudo, eu entendi. Ele não teve a construção do superego. Teve, porque a mãe dele tá dando entrevistas e falando que não queria ele na nossa vida. Só que ele foi escolhendo. Nós não somos, quando nascemos, vítimas passivas. A criança não é vítima passiva. A criança é uma vítima ativa, que pode ir escolhendo empiricamente, instintivamente, pelo id que é instintivo. E aí eu recebi muitas críticas nessa postagem que eu fiz da Renata Barreto, dessa economista, essa brilhante economista. E pessoas falando, você como psicóloga está dizendo que bandido não é uma vítima, mas você tem que entender o bandido. Quem disse? Que mundo é esse que você vive? Fofinha. Que mundo é esse que você vive? Eu tenho que me colocar no lugar daquela família que foi ceifada, de 4 pessoas, que não tem mais vida. Eu jamais vou me colocar no lugar de Guilherme de Pádua ou a Paula, que tiraram a vida da Narielle Pérez. Eu tenho que me colocar no lugar da Glória Pérez, que nunca mais vai conviver com a filha que ela amava, uma filha que era casada com Raul Gazola, que vai embora no frescor da juventude. Eu vou me colocar no lugar de um bandido que escolheu todo o tempo viver à margem da sociedade, que viveu à margem da sociedade, mas você tem que entender que não foi feito o corte da castração. Ele procurasse ajuda terapêutica, por isso que existe psicólogo, por isso que existe psicanalista, para ajudar pessoas a tirar o que é pulsional dentro deles e simplesmente fazer com que nós possamos ter uma vida na sociedade, porque para viver em sociedade você tem que estar sujeito à ética e à moral. E dizem que acharam uma carta dele, se sabe que é dele, se não é dele, não importa. E ele viveu com essa moça nos últimos 3 anos da vida dele, 4 anos da vida dele. Ele viveu com essa moça, ele pegou uma moça bem ingênua. Assista a entrevista do Cabrini com a esposa desse cara. Assistam, você vai ver o quanto ela é ingênua. E ela falava, ele era um bom pai, ele era isso. E ele se dizia ainda temente a Deus. Cássia, então você está dizendo que por ser temente a Deus, ele era bandido? Não. Eu sou temente a Deus, mas a gente não tem que ter essa fuga de ser temente a Deus para achar. Ele estava me parecendo mais pela história que a menina contou dele, a esposa dele contou dele e a tia contou dele. Ele estava me parecendo mais um traço histriônico. Um traço histriônico do que psicopata. Um traço histriônico aqui do agrupamento B. Não estou afirmando também. Eu estou falando muito levianamente, muito porcamente, baseado na entrevista que eu ouvi no Cabrini. Então, nós temos que ter a
sabedoria de não escolher viver à margem da sociedade. Por exemplo, por que no Brasil o estelionato, que é o Código Penal 171, as pessoas não vão presas quando dão cheque sem fundo? Nos Estados Unidos, eu tenho um paciente que trabalha nos Estados Unidos, que é brasileiro, que trabalha, a família dele construiu uma empresa nos Estados Unidos, ele fala, Cássia, quando eu cheguei aqui, eles são aqui de Vitória, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu tinha um bolo assim de cheques que eu nunca recebi. Nunca recebi. E não acontecia nada com as pessoas. Eu cheguei aqui, o primeiro cheque que a pessoa me deu, eu cheguei a esfriar por dentro. Só que nos Estados Unidos, o cheque é igual cartão de crédito. Se você não paga aquele cheque, você vai preso. Você vai preso. Então, as pessoas não são estelionatárias porque elas vão presas. Elas vão presas se elas derem um cheque sem fundo. O Brasil, você pode dar cheque sem fundo, pode deixar de pagar, você pode fazer a bagunça toda, que não acontece nada. Não acontece nada. No Brasil não acontece nada. A começar pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Nós temos solto um cara que foi condenado em segunda instância, não por um juiz só. Ele foi condenado por depois os 3 juízes no Rio Grande do Sul. E ele tá solto. Ele tá fazendo hora com a minha cara, tá fazendo hora com a sua cara, tá fazendo hora com a cara de todo mundo. E ele simplesmente, ele quer voltar a dominar o Brasil, para tornar o Brasil. E o cara ficou 16 anos no poder, não fez BOSTA nada, de nada, só acabou com o Brasil e quer voltar para melhorar o Brasil. Ah, me economiza, não me gasta. Cássia, então você é mito. Não, esse cara que tá no poder tá dando um jeito no Brasil. Esse cara tá fazendo o PIB tá 1,2. Esse cara tá fazendo o agronegócio fazer o PIB melhorar. Esse cara tá dando... Aqui, uma coisa que eu ouvi dele quando ele era ainda candidato, ele falava, é só não roubar, é só não matar, que não vai ter consequência. Você que é bandido, você que faz coisa errada, você que está à margem da sociedade, para de roubar, para de dar cheque sem fundo, porque não vai ter consequência. A vida é de escolhas, causa e consequência. A vida é a famosa lei do Newton. Se você planta, você recebe. Qual é a sua semente? Qual é a sua semente? Cássia está falando pra gente? Não, eu estou falando para vocês depois divulgar essa live para todo mundo, para simplesmente as pessoas entenderem o que é a vida. A vida não é essa palhaçada que tá aí. Ai, tinha que se compadecer dele, porque tinha que ouvir ele. O cara com arsenal de coisa, olha o que foi preso junto com ele. Deixa eu mostrar a vocês, não sei se eu vou conseguir achar aqui, que eu vi hoje à tarde. Talvez eu não consiga. Mas aí vocês buscam na internet. Talvez eu não consiga, que eu não tenho tempo. O pessoal já tá aqui. Hoje começa o segundo dia da turma de junho. De junho nós estamos com 30 pessoas nessa nova turma, que as turmas agora tem 30 pessoas. Eu comecei uma turma com 50, mas aí eu vi que não dá, muita gente. Aí eu tô agora fechando com 30. Tem uma nova turma em dezembro. Em dezembro tem uma nova turma. Ano que vem tem pós-graduação pelo MEC de Neurociência Aplicada ao Psique Humano. Então, mesmo que esse cara tivesse a marca do transtorno de personalidade antissocial, porque eu acho que não tinha. Eu acho que ele era só um bandido. A cadeia não tem só psicopata. Na cadeia tem gente que tira a vida do outro, que rouba, sabe? Porque psicopata é 4% da população e 1% só que tira a vida dos outros. A gente tem que parar de achar que tudo é o diagnóstico mental. A gente simplesmente tem que parar de achar que tudo é doença. Primeiro, tudo que está no agrupamento A, B e C não são doenças, são transtornos de personalidade, são transtornos de características da personalidade. Nós temos que deixar de romancear bandido. Bandido é bandido. E se fosse a sua família? E se fosse a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos que não estivessem mais aqui? Seja empático, para de ser palhaço e seja... Não, palhaço não, que palhaço ganha dinheiro fazendo alegria. Para de ter posturas sem ética e sem moral. Não vou ofender jamais um palhaço comparando. As pessoas têm que entender que maldade existe. Pessoas más existem. Pessoas más existem e elas não têm necessariamente um transtorno. Porque a gente não pode romancear o diagnóstico. A Bíblia da psiquiatria não é para diagnosticar e romancear. Bandido é bandido. Bandido tem que ser encarcerado e perder a liberdade, porque a liberdade é um bem maior que nós temos. A gente tem que parar de romancear a sociedade. Eu moro no local que em volta do local que eu moro, tem várias pessoas que de noite elas usam
crack e elas ficam pela noite e elas são capazes de fazer qualquer coisa porque elas estão com crack. O crack é uma droga que vai destruindo os neurônios da pessoa, vai destruindo as conexões neurais. Quantas vezes, agora não que minha escola virou 100% online, quantas vezes eu chegava em casa 1h da manhã, na minha casa não tem porteiro, então eu tinha que abrir a garagem, eu tinha que entrar. Quantas vezes eu tive medo de ter algum craqueiro na minha garagem, me render e matar por R$100. Quantas vezes eu tive medo? Quantas vezes eu chegava para entrar na minha garagem, eu tinha que ficar dando voltas e voltas 1h da manhã, porque tinha várias pessoas estranhas na rua e eu não podia entrar. Quantas vezes? Isso foi durante 20 anos da minha vida. Porque tem 1 ano e 3 meses que eu tô online. 100% online. E essa era a realidade que eu vivia. Na minha escola tinha que ter dois policiais dando segurança à noite para todos os alunos saírem em paz, porque podia ser rendido por qualquer pessoa. No meu carro tem black total dos lados, porque eu vim embora, eu sempre tinha que estar ligado de moto atrás de mim, de carro atrás de mim. Quantas vezes eu vi que alguém estava me seguindo, eu tinha que ficar desviando, sabe? Então, isso foram durante 20 anos, viver essa realidade de você ficar... Na verdade, a gente constrói muros altos para nós ficarmos encarcerados, e os bandidos estão soltos. Então, a gente tem que ter uma sociedade justa, a gente tem que ter uma sociedade verdadeira, a gente tem que ter uma sociedade entendendo que bandido não é vítima da sociedade, nem a criancinha de 5 anos é vítima passiva. Eu fui criada na base da pancada e tô aqui cheia de força. Meus pais não tinham estrutura emocional de me criar com guti-guti, nem eu talvez tenha criado meu filho com todo o guti-guti da vida. Eu criei meu filho para ser homem, para ser verdadeiro, para enfrentar a vida, para ter valentia para a vida, e muitos não fizeram parte dele. Aí vem hoje a imprensa falando, tinha que ter ouvido. Como que não ouviu, o fofinho? O cara cheio de arma, os policiais estavam cansados e o cara estava sendo acobertado. Senta que lá vem história. O cara estava sendo acobertado, esse bandido estava sendo acobertado por fazendeiros que queriam minimizar o preço das fazendas em torno, porque ele estava lá e ele estava sendo bancado por alguns fazendeiros. Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade que tem fazendeiros que são bandidos, que tem bandidos que são bandidos, que tem diversas espécies. Tem psicólogo que é bandido, tem psicanalista que é bandido. Então a gente tem que entender o que é bandido, o que é marginal. A palavra marginal são pessoas que vivem à margem da sociedade. São pessoas que não construíram o valor ético, o valor moral. Ética você faz quando ninguém tá vendo. Moral você tá em um Deus castrador, ou um Deus, ou um panótipo do Michel Foucault. Eu adoro Michel Foucault, mas eu sou radicalmente contra. Simplesmente, radicalmente contra, simplesmente, algumas falas do Michel Foucault, como ele é o politicamente correto. Nós temos que sair desses valores invertidos que a gente está vivendo. Não é não, sim é sim. Eu queria que vocês compartilhassem, queria não, eu quero. Eu não tô brava não tô brava, eu só tô firme, porém maçã. Então, eu quero que vocês compartilhem essa live com todo mundo. Fica ligado que agorinha mesmo eu vou estar no canal de YouTube fazendo uma live explicando sobre Complexo de Édipo. Eu vou estar ministrando aula, que a galera tá aqui. A galera tá aqui chegando, toda fofinha. A galera tá aqui. Hoje o pessoal tá aqui. Hoje temos uma aula do módulo 1 da Formação Livre em Psicanálise. Nós começamos ontem, então nós estamos começando essa aula. Começamos ontem e hoje nós temos aula. Então eu quero contar com vocês, sabe pra quê? Ei, Cristiano da Inglaterra. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu conheço. Ei, Juju! Juliana Cunha, psicanalista, aspirante psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Juliana Cunha. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Que eu já vou sair. 19h29, eu já vou ministrar minha aula. Daqui a pouco tem live lá no canal de YouTube, que eu vou estar ministrando uma aula e vou gravar um pedacinho de aula. Juliana Cunha escreveu: a melhor escola de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Juliana Cunha é aspirante psicanálise, ela tem um Instagram, ela está estudando ainda, mas ela já está cheia de pacientes. Se você quer fazer, vai lá, marca a terapia com a Juliana Cunha. Ela precisa de pacientes pilotos e o valor da terapia dela é R$100.
Juliana Cunha, psicanalista Juliana Cunha. Ela tá aqui na live que eu tô fazendo, mas ela tá no Instagram aqui. Procura o Instagram dela e marca terapia com ela. Valquíria, minha paciente. Obrigada, Psicô Rodrigo Alcântara. Ele comprou um selo aqui, não sei nem o que é isso, mas ele comprou. Deixa eu ver quem tem mais aqui, gente. Gente, deixa eu ver quem tá mais aqui, gente, que eu conheço. Tem um monte de gente que tá aqui que eu não conheço, mas tem uma galera aqui que eu conheço, porque eu fui falando e eu não consegui. Então eu quero simplesmente dizer pra vocês, bandido não é vítima. Beijo no coração. Tchau, vou dar aula. Tchau, gente.